Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Fenômenos Mecânicos. Estamos na aula 3, é a semana 2. Então, conforme combinado, a aula diz respeito a notas de aula 03 em PDF disponível no Moodle. Tá? E o objetivo aqui é resolver os exemplos 1, 2, 3 que estão lá. Esses são exemplos que estão, na verdade, é um só que eu vou estar desmembrado em 3. Tá? E o assunto é movimento bidimensional, tridimensional. Para falar sobre resolver essa questão, esses 3 problemas, eu vou fazer uma breve apresentação da cinemática vetorial. Mas dentro de cinemática vetorial, eventualmente, eu vou falar de as coisas básicas de manipulação vetorial. Tá? Então, eu vou direto para o quadro. E antes, então, de resolver os problemas em si, eu vou só conferir se está tudo certinho aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre a cinemática vetorial de uma forma geral. Então, isso aqui que eu vou falar é geral, tá? Não é totalmente geral, porque nesse curso eu vou sempre trabalhar usando sistema de coordenadas cartesianas, né? Então eu vou ter movimento dimensional, escolho um eixo X ou Y, Z, de acordo com a minha conveniência, né? E de acordo com o padrão do que se utiliza em física. E agora em 2, 3 dimensões eu vou manter, então, X, Y, Z, eu vou usar, se for sistema bidimensional, X e Y, Y e Z, eu faço a minha escolha aí. Tá? A física não deveria depender disso. Bom, então, o assunto é movimento em 2D e 3D. Então, como eu disse, eu vou escolher um sistema de coordenadas aqui, que vai ser sistema cartesiano. O importante aqui também é o seguinte: no sistema de coordenadas cartesianas em 3 dimensões, que eu tenho eixo x, y, z, a pergunta que pode surgir é onde eu coloco x, y e z. Tá? Tem 2 maneiras de fazer, e também um sistema de coordenadas que você não pode colocar o terceiro eixo de forma aleatória. Tá? Um deles aqui, se eu estou no movimento bidimensional, é comum eu colocar eixo x e o y aqui. E acabou. E se eu quiser colocar o eixo z, para onde que o eixo z está? Como o x, y está no plano do quadro, o eixo z tem que estar perpendicular, e eu estou desenhando perpendicular desse jeito aqui em perspectiva, né? Se não tivesse, o eixo z estaria aqui perpendicular. Mas estando perpendicular, esse eixo z positivo, a orientação positiva pode ser saindo ou entrando, né? E aí fica a dúvida, para que lado positivo é entrando, para que lado positivo é saindo? Em fenômenos mecânicos, né, talvez não vai fazer muita diferença, mas, quer dizer, vai fazer diferença mais para o final do curso, no último ciclo. Tá? Por quê? Porque a gente vai introduzir uma operação chamada produto vetorial. E esse produto vetorial é baseado em regras. E para essa regra funcionar, a gente tem que ter convenções que sejam universais. Tá? E a convenção aqui, para o sentido do terceiro eixo, tá? É usar um sistema de coordenadas que nós chamamos de destrógiro ou destrogiro. Tá? O que é isso? Esse sistema de coordenadas é o seguinte: você pega a mão direita, tá? Tem um x e y. Com os 4 dedos, você vai de x para y. Faz esse movimento de varrer de x para y. O eixo z positivo é o polegar. Então o polegar está para fora, o eixo z positivo está para fora assim.
Um outro jeito também, quando a gente tem x, y, z, é a gente colocar x aqui, y. Agora o x está saindo, o y está para a direita. Aí eu tenho que ir para x para y, e eu faço esse movimento da rolha, né, de saca-rolha, de x para y, o polegar está para cima, então z está para cima, tá? Esses são os jeitos mais padrões, tá? Dificilmente você coloca aqui um y, né? Se colocar aqui, coloca o x, x, y, z, z está para a direita, tá? Então, é sempre quando eu faço de x para y com os 4 dedos, o dedão, ou o polegar, vai dar o sentido do eixo z. Aqui, na nota de aula, eu resolvi colocar x e y, então fazendo de x para y, o z está saindo. Tá? Então isso eu fixo o sistema de coordenadas cartesianas. Tá? E uma vez aqui no espaço tridimensional, eu tenho o movimento da partícula. A partícula está descrevendo aqui o movimento em 3 dimensões. Tá? Essa é a trajetória. Tá? É a trajetória da partícula. Então, num determinado instante a partícula está aqui, está se movendo, então vai fazer essa trajetória aqui. Num dado instante t, a partícula está aqui. Tá? E eu denoto a posição da partícula com o meu vetor r, que é vetor posição. Tá? R é vetor posição. Esse vetor posição, primeiro, vetor, grandeza vetorial. Movimento em 2 e 3 dimensões, as grandezas básicas, como posição, velocidade, aceleração, deslocamento, são grandezas vetoriais. Assim como na dinâmica, força é uma grandeza vetorial. Tá? Momento, que no ensino médio a gente chama de quantidade de movimento também, é uma grandeza vetorial. Grandezas escalares, massa, tá? Distância percorrida escalar, massa, distância percorrida, energia escalar, tá? Então, temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. E por que eu tenho grandezas vetoriais? Porque essa grandeza porque essa grandeza tem a informação, leva em conta a informação de quê? Não somente da magnitude, mas também da direção e do sentido, tá? Então, quando eu falo que a minha posição, né, eu estou para encontrar um determinado colega, e eu falo que estou a 5 quilômetros desse colega, eu preciso ser mais específico, tá? E se eu disser minha coordenada, né, nesse sentido coordenadas, né, na linguagem popular, né, a gente pergunta, qual é a sua coordenada, né? Coordenada pode ser coordenada x, y, z, da mesma forma que eu estou no shopping e eu estou na entrada principal, ou seja, daí a pessoa que conhece já sabe onde a pessoa está, tá? Então não é só a distância. Eu posso estar a 3 quilômetros da pessoa, mas se eu não especifico a direção e o sentido, né, eu faço um círculo de 3 km e eu posso estar em qualquer posição dentro desses 3 km. Tá? Então eu tenho que dizer as coordenadas, ou seja, a partir do momento que eu falo as coordenadas, eu estou dando o vetor, indicando para ela o vetor posição. Tá? Então, vetor posição define um sistema de coordenadas que tem uma origem, é um vetor que liga a origem até onde a pessoa se encontra. Tá? E eu posso trabalhar simplesmente com o vetor na forma geométrica, mas muitas vezes quando a gente está começando a resolver um problema de física, problema concreto, tá? É ruim trabalhar com sistema com a parte só manipulação geométrica, tá? Porque você tem que levar em conta o comprimento na escala correta, né? Por exemplo, né? E aí você tem uma soma em 3 dimensões, você tem que imaginar um espaço 3D e somando vetores ali. E geralmente está resolvendo um problema no caderno é
bidimensional, a gente tem que representar em 3D. Então, por causa disso, a gente usa representação analítica de um vetor. Na nota de aula, no começo eu falo, representação geométrica é representação analítica. A representação analítica que eu vou usar agora para vetor posição é escrita em termos de um sistema de coordenadas e componentes do sistema de coordenadas. Como que isso funciona? Vetor R é esse cara aqui, tá? Mas eu posso pegar esse vetor R e decompor esse cara aqui, tá? Em componente que é... Eu pego uma sombra, né? Eu faço uma sombra, imagina meio-dia, né? Esse vetor está aqui. Ele vai fazer uma sombra no plano X e Z, que é esse plano aqui do chão, tá? E esse cara eu posso projetar agora, essa sombra, no eixo Z e uma no eixo Y, no X, tá? E também no eixo Y, que é vertical. Aí seria um sol de meio-dia, né? Eu tenho uma lanterna aqui, né? Faço uma projeção horizontal na parede, tá? Então eu consigo escrever esse vetor R em termos da sua componente X, que é esse cara aqui, tá? X. E esse vetor, então eu tenho que dar um vetor, e esse vetor eu vou chamar de I, já vou explicar isso aqui, tá? Agora, a componente Y, esse cara aqui, então é mais Y, ele tem uma certa coordenada no sistema, no eixo Y, e eu vou chamar esse cara de J, mas finalmente o Z, esse cara aqui vai ter uma coordenada em Z, que eu vou chamar de Z mesmo, do eixo Z, que eu chamo de Z. Isso aqui é K. O que são IJK? IJK são vetores unitários, ou muitas vezes conhecido como versores. Versores são vetores unitários. Por que tem nome unitário? Porque vetor, se eu pego o módulo desse cara é 1. 1 o quê? Número puro. Tá? Não é 1 metro, 1 quilômetro, é 1. Então, IJK são versores porque x, y, z são números, né? São escalares, são posições da coordenada aqui, né? São as coordenadas, né? De x, y, z. Quem está dando direção é I, J e K, tá? I está onde? No eixo X. Então o I é esse cara aqui. I. O J é do eixo Y. Então é esse cara aqui, é o J. E o K é do eixo Z, que eu chamo de K. Tá? I, J, K. Esses vetores são, porque o X, Y, Z é um eixo, eles são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, então os vetores, ou versores, os vetores unitários I, J, K, são vetores que são perpendiculares entre si. Então é um cara assim, ó, tem aqui o J, tem aqui o I, tem aqui o K. Ele forma isso aqui, tá? Forma perpendiculares entre si, ortogonais, formam um ângulo de 90 graus. Então esses caras dão a direção. Direção Y é para cima, X para a direita e a Z para fora aqui do quadro, né? Tá bom? Então esse é o vetor R, que é o vetor posição da partícula que está se movendo no espaço 3, 2. Então esses I, J, K são versores. E por serem versores eu entendo que módulo de I, assim, eu indico módulo, com essa barra, módulo de J igual ao módulo de K, que é igual a 1. Tá? Isso é o básico do básico, é algo que vocês precisam saber. É assim, tá? Bom, eu tenho agora, com o vetor posição, eu posso definir meu vetor deslocamento, tá? Então, o que é o vetor
deslocamento. Antes eu tinha o deslocamento que era em uma dimensão. Agora eu estou em 3 dimensões, então o deslocamento é vetor. Tá? O que é esse vetor de deslocamento? Deixa eu limpar um pouquinho. Deixa eu escrever em outro lugar. Escrever em outro lugar não, redesenhar. Que é o seguinte, para despoluir um pouquinho. Vamos lá, essa era a trajetória. Tá? Origem de coordenadas está aqui. E vamos supor que num determinado instante TI, a partícula esteja aqui, dada cujo vetor posição é RI. Tá? E depois o tempo vai passando, e num outro instante que eu chamo de TF, a partícula se encontra aqui. Então eu vou ter um vetor posição dado por RF. Tá? E aí a pergunta é: o que é o vetor de deslocamento de TI para TF? É simplesmente, por definição, a posição final menos a posição inicial, como era antes para uma dimensão. Era o ΔX, só que agora eu não tenho só ΔX, ΔX, ΔY e ΔZ. E como que vem esse ΔX, ΔY, ΔZ? Então vamos lá. Eu tenho RI, que é dada pela coordenada XI na direção I, YI na direção J, ZI na direção K. É o que caracteriza o vetor RI. O vetor RF tem como posição XF na direção I, YF na direção J e ZF na direção K. O meu vetor de deslocamento, eu chamo ele de ΔR. Vetor. Quem que é ΔR? R final menos R inicial. Eu estou subtraindo o vetor RF pelo vetor RI. A primeira subtração aqui que eu vou fazer uma subtração com vetor representado na forma analítica, em termos de suas componentes. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Pegando o vetor de baixo, que é RF, subtraindo pelo vetor de cima, que é RI. Como que eu faço isso? A subtração, assim como soma de vetores, eu tenho que fazer membro a membro. Tá? Vetor em 3 dimensões. Imagine você indo para uma feira com 3 sacolas. Uma sacola, você só pode colocar frutas. Na outra sacola, você só pode colocar verduras. E na outra sacola, você só pode colocar proteína animal. Tá? Você não pode colocar proteína animal na sacola que tem fruta. E não pode somar verdura com proteína animal. E nem com fruta. Cada um tem sua sacola. Qual é a sacola? São as componentes do vetor. Direção X, direção Y, direção Z. Você não pode somar. Tá? Fruta soma com fruta. Verdura com verdura, carne com carne. É regra, tá bom? Então o que eu faço aqui? Vou subtrair o RF, né? Eu vou fazer essa subtração aqui. Então, a componente I, que é a sacola de frutas, eu pego o XF, subtraio por outra fruta, XI. Mais, agora eu vou pegar a componente que é verdura, J. Eu vou pegar a quantidade YF menos retirar YI. Tá? E finalmente a última componente aqui, de proteínas, K, eu vou pegar o ZF menos ZI. Tá? Feito isso, XF menos XI era simplesmente o ΔX que eu tinha antes, na direção I. Tá? YF menos YI é o ΔY. E finalmente esse cara aqui, ΔZ. Tá? Então, em coordenadas cartesianas, é isso que eu tenho.
um ΔX, ΔY, ΔZ. Se vocês me derem os valores de x, y, z inicial e final, eu tenho ΔR. Tá? Agora, é o seguinte. E se eu tenho dois vetores na forma geométrica, desenhado aqui na figura, bonitinho? Tá? A pergunta é, aonde que está o meu ΔR? Dado RI e FR. RF. Então, eu preciso fazer soma, ou subtração, vetorial, pelo método gráfico. Tá? Método gráfico, método de desenhinho. Então, é aquela operação que seu irmãozinho aí, seu priminho, seu sobrinho aí de 5 anos de idade vai conseguir fazer. Somar vetores. Tá? A única coisa que vocês precisam explicar para ele, regra, como somar vetor. Tá? Então eu vou abrir um parênteses aqui para vocês ensinarem os seus irmãozinhos pequenininho e os seus sobrinhos como somar vetor geometricamente. Elas vão conseguir fazer. Tá? Então vamos lá, é regra. Então esquece aqui o ΔR, que é isso aqui, que eu vou já falar onde que está o vetor ΔR nessa história aqui, na figura. Apaguei, né? O RF está aqui. Então vamos lá. Vou apagar aqui também. Deixa eu falar aqui. Soma de vetores. Soma, adição, né? Eu tenho um vetor aqui. A. Eu vou ter um vetor B. Tá? Como é que eu somo A com B graficamente? Tá? Então vamos lá. Uma coisa que vocês podem fazer no vetor, com vetores, esse objeto aí desenhado, é transportar vetores. Duas regras. Vocês não podem zoar com a direção e sentido de um vetor quando está transportando. Então você pega um vetor, vocês têm que tomar cuidado. O vetor está aqui. Nada de ficar fazendo isso. Tá? Pegou o vetor, direção e sentido, não muda. Então vocês, fazem esse movimento. Toma cuidado. Nada de não, isso não pode. Tudo bem? Feito isso, né, isso é possível. Feito isso, a soma diz o seguinte, quando você quer somar dois vetores, a regra vale para mais. Você vai colocar isso eu aprendi muito tempo atrás, né, inclusive foi um professor de cursinho, você usa o método de trombinha no rabinho. Então o vetor tem a trombinha e o rabinho. Tá? Todo vetor tem uma trombinha e o rabinho, a frente do vetor, traseira do vetor. Tá? Você tem que colocar a trombinha no rabinho, tem que encaixar trombinha, rabinho. Você tem que encaixar trombinha no rabinho. Nada de isso aqui. Tá? E aí o vetor que é resultante sai do rabo do primeiro, vai até a trombinha do último vetor que você está somando. Esse é o vetor resultante. Então vamos lá. Trombinha no rabinho. Pega esse vetor aqui, eu falei que tem que tomar cuidado. Eu vou transportar esse sujeito para fazer trombinha no rabinho. Vou transportar esse sujeito com cuidado aqui. Tá? Tá meio torto, né? Mas não pode girar. Tem transporte paralelo. Trouxe para cá. Tá trombinha no rabinho, certo? Aí eu pego o rabinho do primeiro, ou rabinho do primeiro, trombinha do último. Esse cara aqui é A mais B. Tá? Mas eu vou fazer outro jeito. Eu vou trazer esse cara aqui. Tudo bem. Eu posso trazer esse cara pra cá. Vai ficar igual, né? Mas eu posso trazer esse cara, fazer o seguinte. Eu vou pegar o A, trouxe pra cá, tá bonitinho. O B eu vou trazer pra cá. B tá aqui. Tá? Tá? Trombinho no rabinho. Rabinho do B, trombinha do A. A mais B igual a B mais A. Então, qual é o vetor resultante da soma?
parte do primeiro, agora é o A, e vai rabinho do A, trombinha do último, que é o B. Então esse aqui é A mais B. Esse sujeito aqui tem que ser igual a esse, tá? A mais B igual a B mais A. É assim que se soma vetor graficamente, tá? E se eu tiver 3 vetores? Tudo bem, trombinha no rabinho, tá? Se eu tiver um terceiro vetor aqui, deixa eu apagar o A, B, deixa eu colocar um terceiro vetor, A, B, C. Deixa eu colocar um vetor C. Esse vetor C vai ser esse vetor aqui, C, tá? A mais B mais C. Trombinha no rabinho, tá? Como? Vamos lá. A eu vou trazer aqui. B eu vou colocar aqui. Trombinha no rabinho. Trombinha do A, rabinho do B. C, vou trazer para cá. Trombinha do B, rabinho do C. A, B mais C, tá? Trombinha no rabinho, certo? E o último vetor, que eu não tenho, acho que outra cor que tá falhando, né? Vamos ver se esse verde ainda tá funcionando uma coisa. Qual é A mais B mais C? Rabinho do primeiro, trombinha do último. Esse vetor aqui, que é A mais B mais C. Tá? E aí vai com 4, 5, 6. Quem soma 2, soma 3, soma 4 e assim por diante. Tá? Essa é a regra básica. Somar 2 vetores. Nosso caso aqui, a gente não quer somar 2 vetores. A gente quer subtrair um vetor do outro. Como é que eu faço para subtrair vetor? Tá? Bom, a regra é simples também, a partir do momento que é o seguinte. A subtração é um caso particular de soma. Tá? A única operação que nós temos é a adição. Mas na subtração, por exemplo, 1 menos 2, a gente está somando 1 com o número menos 2. Tá? É 1 mais o menos 2, que dá menos 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa com vetores. Tá? Mas para entender esse conceito de subtração de vetores, eu primeiro vou fazer uma operação com vetor, que é possível, que é o seguinte. Eu vou pegar esse vetor aí, eu vou multiplicar esse vetor por um número escalar alfa. Tá? E aí, se alfa for maior que 1, o vetor resultante ele tem a mesma direção no sentido do A, só que o comprimento vai ser maior do que A. Se alfa for menor do que 1, mas maior que 0, ou seja, positivo, esse é o alfa A, né? Esse é o alfa A também. Então vai ser paralelo a, mesma direção, mesmo sentido, só que é um cara menor. Mas e se o alfa for menos 1? Se o alfa for menos 1, eu vou ter o seguinte, eu vou até desenhar esse cara perto. Se o alfa for menos 1, é um cara que tem o mesmo comprimento do A, só que sentido contrário. Esse cara aqui é menos A. Tá? É quando o alfa é igual a menos 1. Ele é um vetor no sentido contrário. Tá? Se um aponta para lá, outra aponta para cá. Direção igual, ou seja, eles são antiparalelos. Tudo bem? Então, dito isto, vou fazer o seguinte. O ΔR é R final menos R inicial. Esse cara, então, eu vou entender que é o seguinte. É F final mais um vetor que é menos RI. Tá?
O vetor RI está aqui. Quem é o vetor menos RI? É o que tem sentido contrário. É esse vetor aqui. Aqui. Esse cara é menos RI. Tá? Agora, quando você olha o menos RI, que é esse vetor em preto, com RF, né? Menos RI está aqui. RF está aqui. Já está trombinho no rabinho. Certo? Então, ele vai do rabinho do primeiro, trombinha do último. Então, o vetor de deslocamento é esse cara aqui. Delta R é esse cara. Graficamente, é esse cara. Tá? Posição final menos posição inicial, ele é simplesmente uma reta. Né? O delta R está na direção que une essas duas posições. Não importa se a partícula descreveu um movimento curvo. Só depende. Delta R traz informação só das posições final e inicial. O que acontece entre, tá? O delta R ignora completamente. Então, graficamente, delta R é esse cara aí. Tudo bem? Bom, isso com delta R, tá aqui graficamente o delta R, né? Com delta R eu vou tirar uma informação importante, eu vou definir uma grandeza importante na cinemática, que é a velocidade média, tá? Então vamos lá. Velocidade média. Só que eu vou chamar de vetor velocidade média. Grandeza vetorial. É definida como V é vetor. E eu estou colocando aqui média desse jeito aqui. Tá? Por definição, né, a gente fala que é equivalente na matemática, por definição ele é o que é? Delta R dividido pelo delta T. Quem que é o delta R? Esse sujeito aqui, que é a posição final menos posição inicial, delta T, tempo final menos tempo inicial. Tá? Então, o delta R é um vetor, a velocidade média é um vetor que é delta R, que é esse vetor em preto que está aí, dividido pelo delta T. Delta R, a gente sabe a direção e sentido. Delta T é positivo, né? Então, vetor velocidade média é um vetor que é paralelo a delta R. Tá? Como as grandezas velocidade e posição são diferentes, o tamanho relativo do delta R com velocidade não tem sentido nenhum. Um é comprimento e outro é comprimento dividido por tempo. Tá? Se a gente colocar na mesma figura, o tamanho relativo não faz sentido nenhum. Tá? Mas V médio, como o delta R está para cá, V médio está aqui. Tá? Então, essa é a velocidade média. Obviamente, não depende da origem. Qualquer lugar que você coloque a origem, delta R e a velocidade média não podem depender da origem. Tá? Ela pode depender do sistema de coordenadas, se o sistema de coordenadas está em repouso ou não, mas não pode depender da origem. Tá? Posso colocar onde quiser, que eu quiser, por questão de conveniência. Tá? Então essa é a velocidade média. E como é delta R por delta T, coordenadas cartesianas, o delta R era delta X na direção Y, delta Y na direção J e delta Z na direção K. Então esse cara é simplesmente, vou escrever mais embaixo,
Vmed, vetor, é simplesmente ΔX dividido por ΔT na direção I, mais um ΔY sobre ΔT na direção J, mais um ΔZ sobre ΔT na direção K. Tá? Então, isso é velocidade média. O que eu tinha antes no movimento unidimensional, velocidade sempre uma grandeza vetorial, mas como era só o eixo x, então só tinha isso, né? Tá? E como tinha eixo x, eu preciso colocar o versor, porque eu sei que está no eixo x. Então eu tinha isso antes. Tá? E agora não. Agora tem outras componentes também. É por isso que eu preciso, de novo, distinguir. Porque agora eu não tenho só sacola de frutas. Eu tenho sacola de frutas, sacola de verduras e sacola de carnes. Tá bom? Bom, isso é a velocidade média. Mas assim como no movimento unidimensional, é interessante a gente ter uma velocidade média, mas também é interessante a gente ter uma velocidade instantânea, que naquele instante, numa determinada posição, qual é a velocidade do sujeito? Tá? E aí não basta dizer qual é o módulo, que é, por exemplo, metros por segundo. Vamos supor que a velocidade em módulo seja 20 metros por segundo. Mas qual é a sua direção e seu sentido? No movimento unidimensional, a situação era mais simples, porque ele se movia no eixo X. Então, ou ele estava indo para a direita ou indo para a esquerda, no eixo X, horizontal, né? Mas agora não. Agora ele pode estar em determinada direção. Então, eu vou generalizar a velocidade instantânea para 3 dimensões. E a definição formal é igual, tá? Então, vetor velocidade instantânea. Então, por definição definição matemática, velocidade instantânea é um limite em que eu vou tomar duas posições cujo intervalo de tempo ΔT, TF menos TI, vai tender a zero. Vou pegar dois instantes próximos, né, e fazer o vetor deslocamento dividir por ΔT. TI vai ter, TF e o TI são próximos, ΔR é pequenininho, só que o ΔT também é pequenininho, e essa razão aqui, no limite ΔT tendendo a zero, geralmente é um número bem comportado, é uma função bem comportada se velocidade em função do tempo for uma função bem comportada. Tá? Não tiver uns saltos esquisitos aí, tudo bem? Infinito, etc. Que coisa que numa situação real não tem. Você tem um veículo, um objeto se movendo, né? Ele é descrito por uma função bem comportada. Tá? Então, esse cara aqui, esse limite, né, o matemático vai falar, quando existir esse limite, esse cara é a derivada do vetor posição R em relação ao tempo. Tá? Então, formalmente é isso. Em coordenadas cartesianas, que é o que a gente vai utilizar, aliás, só vou falar de coordenadas cartesianas nesse curso. Num curso mais avançado, lá em fenômenos eletromagnéticos, que tem uma certa simetria que é melhor utilizar outros tipos de coordenadas, ou num curso, né, de física mais avançado, num curso de bacharelado de física também, tem uma disciplina chamada mecânica 1, depois 2, 3, a gente usa outras coordenadas. E uma das coordenadas também popular, assim como coordenadas cartesianas, é a coordenada esférica e a coordenada cilíndrica. São os três tipos de coordenadas que utilizamos lá. Tá? Cartesianas, esféricas e cilíndricas. Tá? Se tiver num plano XY, a gente chama de coordenadas polares. Né? Em 3 dimensões a gente chama de polares esféricas. Tá? É questão de nomenclatura. Então vamos lá. Coordenadas cartesianas, o que é? DDT é um operador. DDT, operador. Operador faz o quê? Opera. Esse operador está operando em cima de quem? Da função R, que é a posição da partícula. Tá? A partícula, posição R,
é dado por quê? X na direção Y na direção J, mais Z na direção K. No sistema de coordenadas cartesianas, os eixos x, y, z permanecem fixos, tá? Eles não ficam girando, andando, eles estão paradinhos. Quem anda é a partícula, tá? O móvel, é o objeto. O sistema de coordenadas está parado. Então, por conta disso, esses vetores aqui, I, J, K, uma vez definido, uma vez que você defina, uma vez que você estabeleça quem que é o I, J, K, quem que é o eixo x, y, z, eles estão em repouso. Então, a derivada em relação ao tempo é zero, porque eles estão em repouso, não andam, não mudam. Tá? Então, essencialmente, eu estou derivando esse operador DDT aqui, vai atuar em quem? Em x, em y, em z. Tá? Então, vou fazer uma distributiva aqui. Então, vai ficar dx dt, o versor i está quietinho lá, mais dy dt, o versor j está quietinho, e dz dt, versor k está quietinho. Quem que é dx dt? É a velocidade instantânea, só que na direção x. dy dt é a velocidade instantânea na direção y, e dz dt é a velocidade instantânea na direção z. Então, a velocidade tem três componentes, de uma forma geral, movimento tridimensional. Na direção x, na direção y, na direção z. Tá? São componentes em direções, eu não estou fazendo uma reza aqui não, de diferentes direções. Então, eu não posso somar Vx com Vy, não tem sentido algum. Tá? Eu não posso somar uma fruta com uma verdura. Tá bom? É assim que os vetores operam, tá? Essas são as regras básicas de vetores. Bem? E a gente precisa ser chato com as regras. Bom, essa é a velocidade instantânea. Deixa eu só fazer uma análise aqui da velocidade instantânea. Quando a gente olha na figura, né, da trajetória, o que está acontecendo aqui é o seguinte. ΔR está aqui. Não coincide com o caminho, porque o caminho é curvo e o vetor é reto. Né? A velocidade média é um ΔR dividido por ΔT. Então está na mesma direção em sentido de ΔR. Só que divide por ΔT. Tudo bem? Então é paralela a ΔR. Agora deixa eu pensar o seguinte. Apaguei aqui, né? Mas a velocidade instantânea é o limite que ΔT tende a zero. Então eu vou encostar um pouquinho mais esse vetor final, porque o tempo final e o tempo inicial vão ser próximos. Então agora eu tenho o meu vetor ΔR que está aqui. E se eu pego dividido por ΔT, eu tenho a velocidade, uma média. Tá? E eu posso chegar esse cara aqui e pegar dois instantes muito próximos. Muito, muito próximos. Tão próximo quanto eu queira, matematicamente. Tá? Então eu vou ter um ΔR cada vez menor, e o ΔR vai coincidir com o caminho percorrido. Porque quanto menor, essa parte curva vai aparecer reto. Tá? É a mesma coisa você pegar um metrô e uma estação de metrô que é toda curva, o metrô é reto, mas acontece que a plataforma, né, ela pode ser curva, mas o metrô, cada vagão, ele vai encostando, né, e a impressão que dá que a plataforma é reta. Né? Por quê? Porque você está olhando só para um vagão. Se você olhar para 4, 5 vagões, você vai ver que a plataforma ela é curva, mas se você pegar um vagão, a plataforma parece mais reta. Se você não estiver satisfeito com isso, você pega meio vagão e analisa o meio vagão com a plataforma. Vai ficar mais
paralelo ainda. Se não tiver satisfeito, diminui mais ainda. Diminui. Chega uma hora que não tem como. Você fala, não, o metrô, o carro do metrô, né, o trem do metrô e a plataforma são paralelos. Aqui é a mesma coisa. Tá? ΔR vai ficando pequenininho, mas a velocidade divide por ΔT. Então, é um número que não necessariamente é pequenininho. Mas o grande lance é o seguinte, tá? ΔR vai ficar paralelo ao caminho e velocidade também vai ficar paralelo ao caminho, mas esse caminho ele é colapsado num ponto. Então, ficar paralelo significa que ΔR e, por consequência, V médio, quando ΔT tende a zero, vai ficar, como é paralelo, vai ficar tangente ao caminho. Tá? E à medida que o ΔT vai tendendo a zero, né, essa distância aqui vai diminuindo, esse comprimento se colapsa o quê? Num ponto. De tal maneira que a velocidade vai ser tangencial ao caminho. Isso sempre. Qualquer tipo de movimento. Circular ou não. Tá? Em linha reta é óbvio, né? É tangencial. Ou seja, é paralelo. Mas nesse caso aqui, então, só tem a velocidade. Tá? Deixa eu esticar para cá. O movimento esse aqui. Deixa eu continuar com o movimento. E ele faz isso aqui. Essa é a trajetória, tá? É o caminho percorrido pelo objeto. Então a velocidade instantânea é um vetor que é tangencial ao caminho naquele ponto do caminho. Tá? Então aqui tangencial é assim. E aqui é para cá. V. Então esse V faz esse movimento aqui. Tá? Então, graficamente, quando eu tenho um caminho percorrido, eu sei a direção e o sentido de velocidade. Se eu desenho nesse sentido, eu sei que ele está indo da esquerda para a direita. Se eu troco o sentido, né, se eu tivesse colocado para cá, saberia que ele estaria fazendo esse caminho de volta. Tá? Então, a interpretação gráfica, geométrica da velocidade é um vetor tangencial à trajetória, tá? Da velocidade instantânea, naquele ponto. Porque a velocidade instantânea é naquele instante. Aquele instante corresponde àquele ponto, àquela posição. Tudo bem? Bom, então essa é a interpretação geométrica, né? Gráfica da velocidade instantânea. Então agora eu vou falar de última grandeza relativa à cinemática, que é a aceleração. E a aceleração, assim como no caso de unidimensional, eu tenho dois conceitos aqui de aceleração. Primeiro é vetor, aceleração, média. Tá? Deixa eu colocar aquela trajetória de novo da partícula, fazendo isso aqui. E vamos supor, então, que ele está fazendo o movimento da esquerda para a direita. Nesse ponto aqui, eu vou chamar de VI. E aqui, VF. Tá? A posição da partícula, RI. O é o sistema de origem do sistema de coordenadas. Deixa eu fazer cor preta aqui para não... E esse aqui é RF. Tudo bem? Então a gente tem as posições, inicial e final, velocidade inicial, velocidade final. E com isso, eu vou definir vetor aceleração média. Vai ser A, que é vetor, média, é simplesmente definido por ΔV dividido por ΔT. Quem que é ΔV? A velocidade final menos velocidade inicial, dois vetores, tempo final menos tempo inicial. VI é esse vetor.
transportando, né? Sem zoar com a direção e sentido. VI. VF esse vetor. Só que VF está aqui menos EVI. Então, menos VI, esse vetor aqui. Esse é menos VI. Aí eu tenho que fazer trombinha no rabinho, né? Porque estou somando VF, que é esse vetor, com menos VI. Menos VI está aqui. Para fazer trombinha no rabinho da regra, né? Coloco a trombinha no rabinho de 1. Eu posso, por exemplo, colocar assim. Menos VI para cá. Tá? Então, esses dois vetores estão trombinha no rabinho. Então, o vetor resultante é parte do rabinho do primeiro, trombinha do último. Essa aqui é a aceleração média. Tá? Bom, essa aceleração ela está enviesada para cá. Deixa eu desenhar aqui. É média, né? Então, a média está aqui. Está entre esses dois pontos aqui. Essa aceleração média. Faz sentido que a velocidade inicial aqui, depois a gente vai falar que força é massa vezes aceleração. Então a aceleração tem que ir na direção da força e vai mudar a velocidade. A aceleração é o cara que faz a velocidade mudar. Ou mudança de velocidade é a aceleração, né? Então, esse cara está aqui, a aceleração está para lá e por isso que ele vai fazendo esse movimento aqui. Se a aceleração continuar para lá, ele vai tender a estar na direção da aceleração. Tá? Então faz sentido a aceleração nesse movimento aqui, graficamente, tá? Tá aqui, esse vetor aqui. Tá? Essa é a aceleração média. Só que ao longo da trajetória, essa aceleração ela pode mudar ponto a ponto. Então eu falo de aceleração instantânea. Mas antes disso aqui, só por completeza, né? Em coordenadas cartesianas, a aceleração média vai ser um ΔV na direção x, que é o ΔVx, sobre ΔT na direção y, mais ΔVy dividido por ΔT na direção j e ΔVz dividido por ΔT na direção k. ΔVx é o Vx final menos Vx inicial. ΔVy é o Vy final menos inicial. E ΔVz é o Vz final menos Vz inicial. Tá? Componente x com componente x, componente y com componente y, componente z com componente z. Tá? E aí eu defino, portanto, se vocês quiserem aqui, IJK, isso aqui é a aceleração na direção x médio, isso aqui é a componente y da aceleração média, e esse aqui é a componente z da velocidade média. E como no caso unidimensional eu não tinha isso aqui, assim como velocidade, eu sempre tinha isso aqui. Mas como era irrelevante deixar o versor, porque é uma direção só, não mudava, então tirei o i, tirei o vetor aqui. Era isso que a gente tinha no movimento unidimensional. Tá? Bom, continuando a história aqui, a nossa saga, finalmente, eu vou falar de vetor aceleração instantânea. A aceleração instantânea, vetor, igual, formalmente eu defino como sendo o limite de ΔV vetor dividido por ΔT. O ΔV vetor está aqui, se for tempo final menos tempo inicial, se for aqui, mas ao limite eu vou pegar ΔT tendendo a zero, eu vou tentar então encostar, né, vai ficar relativamente próximo às posições final e inicial, tá? E é a mesma história, eu vou ter
um VI, que é a velocidade inicial, um vetor, eu vou ter uma velocidade final VF, e eu faço a diferença e divido por ΔT, e tendo esse cara a zero, tende a zero. Tá? Vai dar aceleração. Essa aceleração vai depender do movimento da direção em sentido. Já vou adiantando que se for um movimento circular, essa aceleração ela sempre vai ser perpendicular à velocidade. Tá? Mas não é o caso aqui. O caso geral vai depender do tipo de movimento aí, depende aí da trajetória. Tá? Então formalmente é isso, mas na prática esse limite aqui, quando existir, é a derivada em relação ao tempo de quem? Do vetor velocidade. Então é ddt de v. Mas a velocidade instantânea, conforme nós mostramos, é vx na direção i, vy na direção j, vz na direção k. Esse operador ddt, porque i, j e k são fixos, né? Sistema de coordenadas cartesianas, são os versores fixos, só deriva o vx, vy e vz. Então, eu vou ter aqui dvx dt, direção i, eu vou ter dvy dt na direção j, e eu vou ter dvz dt na direção k. dvx dt é a aceleração na componente x da aceleração instantânea, é a componente y da aceleração instantânea e az. Tá? Então eu tenho aceleração instantânea, as componentes x, y, z. Tá? Então basicamente é o seguinte, se vocês começam com o vetor posição r em função do tempo. Se vocês tiverem r em função do tempo, vocês têm tudo do movimento. Vocês vão ter velocidade instantânea. E se quiserem calcular velocidade média, dados dois tempos, né, dois intervalos de tempo, vocês conseguem calcular também velocidade média. Ou se vocês quiserem velocidade instantânea, basta derivar vetor posição em relação ao tempo. Se vocês quiserem aceleração instantânea, basta derivar a velocidade em função do tempo. Tá? E tem um caminho de volta também, que também é análogo ao caso unidimensional, que é o caminho de volta. Eu tenho uma aceleração, só que agora eu tenho componente x, y e z da aceleração, e eu quero achar vetor posição r. O que eu faço? Pego a aceleração, integro uma vez no tempo, tenho velocidade em função do tempo. Integro de novo, eu tenho posição em função do tempo. Para eu ter uma posição de uma forma não ambígua e velocidade de uma forma não ambígua, fazer o caminho de volta, eu preciso ter também as condições iniciais. O problema tem que falar, dar informações a mais aí. Tá? Por exemplo, a velocidade no instante t igual a zero vale tanto. A posição da partícula no instante t igual a zero vale tanto. Tá? Daí vocês conseguem achar de forma unívoca a posição em função do tempo, dada a aceleração. Tá? A gente não vai explorar muito isso agora, né? Essas coisas de derivada integral, caminho de volta, a gente faz um pouquinho mais cuidado, e aqui a gente está misturando aqui, o enfoque é falar sobre vetores. Tá? Mas como derivada é algo relativamente direto, né? Fazer uma derivadinha com vetores, eu acho que não tem nenhum comprometimento no entendimento do assunto. Até porque eu vou precisar, né? Não dá pra fazer nada. Quer dizer, não é que não dá pra fazer nada, dá pra fazer muito pouca coisa. Tá? Bom, com toda essa parte exposta na teoria, eu vou resolver numa tacada só o que eu chamei lá nas notas de aula de exemplos 1, 2, 3. Na verdade, lá só diz respeito a um vetor posição r de t dado, e a partir daí eu tiro velocidade, aceleração e algumas outras informações. Tudo bem? Então vamos lá. É aula
03, exemplos 1, 2 e 3. Então tem uma partícula se movendo e num plano. Então, é dado que a posição dessa partícula em função do tempo é dado pela coordenada x mais a coordenada y, tá? Então está se deslocando no plano xy, não tem plano z. E eu conheço, o problema me dá o x de t. O x de t é menos 0,3 t ao quadrado mais 7t mais 28 no sistema internacional. Então significa que se o t for em segundos, o x vai ser em metros, tá? E o y de t vai ser 0,2 t ao quadrado menos 9t mais 30 metros. Tá? Então, como é no sistema internacional, eu tenho que entrar com t em segundos. Se eu entrar em t em segundos, eu substituo aqui o valor do t, o que eu obtenho por x e y tem que estar necessariamente em metros. Tá? E o x e o y entram aqui, né, para determinado instante t, de tal maneira que vão me dar a posição r em função do tempo, o deslocamento da partícula. Tá? Tem uma série de perguntas, então, no exemplo 1, na verdade, ele só fala da posição, né, e da trajetória da partícula, descrito por isso aqui, fazendo uma figura. E depois eu vou pedir a velocidade e a aceleração. Então, numa tacada só, eu vou fazer isso. Tá? Tudo isso com a mesma função r de t, posição em função do tempo. Então, a primeira, de uma forma geral, análise do movimento de t igual a 0 a t igual a 24 segundos, e eu vou pegar alguns instantes do tempo para ver qual é a vetor posição naquele instante, entre 0 e 24. Por exemplo, em 6 segundos, tá? Ou em 20 segundos. Qual é a posição da partícula nesses dois instantes? Qual é a velocidade da partícula nesses dois instantes? 6 segundos e 20 segundos. E qual é a aceleração nesses dois instantes? Tá? Então vamos lá. É um problema simples, relativamente simples. Primeiro, nas notas de aula eu só peço 6 e 20 segundos, mas deixa eu começar do começo, que é t igual a 0. Né? Qual é a posição da partícula em t igual a 0? Eu chamei isso aí de posição A, uma determinada posição. Depois eu tenho posição B, que é 6 segundos, posição C, que é 20 segundos, e posição D, que é 24 segundos, que é até onde eu analiso o movimento. E paro por aí. Posso continuar também, desde que o movimento continue seguindo essa função horária aqui. R de 0. Bom, x de 0, coloco t igual a 0, 0, 28 metros. Então R de 0 é componente x é 28, componente x versor i, mais y de t em t igual a 0, isso dá 0, isso dá 0, então vai dar 30. 30 na direção j. Isso é em metros. Tá? Então, se eu tenho no sistema de coordenadas, se eu desenhar x e y, já vou fazer isso agora, eu já sei qual é a posição desse cara aí. Ele está em 28 metros na direção no eixo x e 30 metros no eixo y, de tal maneira que o vetor posição é 28i mais 30j. Tá? E aí tem dois instantes aqui que basta vocês substituírem um tempo, que são r de 6 segundos, basta colocar menos 0,3 vezes 6 ao quadrado, que é
36, mais 7 vezes 6, mais 2, 28, desculpa. Isso aqui vai me dar 59 na direção I. E na direção J, o y de t, eu coloco 0,2 vezes 6 ao quadrado, que é 36, menos 9 vezes 6, mais 30, e esse cara vai dar menos 17, J. Em metros. E R em 20, faço a mesma coisa, tempo igual a 20, então eu coloco menos 0,3, 20 ao quadrado, mais 7 vezes 20, mais 28. Isso aí vai dar 48i. Na direção y, coloco 20 segundos, 20 ao quadrado, vezes 0,2, menos 9 vezes 20, mais 30. Isso aqui vai dar menos 70 J metros. Tá? Então, com esses valores, né, vocês têm uma ideia na hora de desenhar o sistema de coordenadas, né, dá para ter uma ideia aí da escala que vocês vão utilizar aí, tá? Essa escala aí, esse movimento aqui no coordenada x, está indo pelo menos até 59, né? Então 60, talvez 70 na direção x. Na direção y está indo a 70, então você coloca ali 70, 80, aí dependendo, né? Pode ir de 20 a 20 que eu vou fazer, e no eixo y de 10 a 10. Você escolhe a escala. Isso é muito comum no laboratório. Você tem um conjunto de dados, vocês querem fazer um gráfico, né? Para fazer esse gráfico, a escolha da escala ela tem que ser adequada pelo tipo de dados que vocês têm. Se vocês estivessem para fazer num papel, né? Teria que ocupar o máximo possível do papel milimetrado no caso, né? E não fazer aquela coisa pequenininha no cantinho do papel milimetrado, e que seja legível e que seja uma escala, não números quebrados, mas números redondos, né? Você coloca lá de 1 a 1, de 2 a 2, a 5 a 5, a 10 a 10, a 20 a 20, né? Não de 7 a 7, né? Números ímpares, por exemplo, não, né? E muito menos irracionais, né? De raiz de pi a raiz de pi, né? Não vai fazer isso, né? Vocês vão usar números inteiros, ou se não, pelo menos, bom, de preferência números inteiros, né? Às vezes você pode ir de 2,5 em 2,5, tá? 5, 7,5, 10, etc. Mas não teria problema a princípio. Então, não necessariamente a escala aí pode ser número inteiro. Mas, preferência inteiro, arredondado. Eu apaguei aqui, não deveria, mas, bom, que eu vou fazer o gráfico não vou conseguir fazer tão pequeno assim, tá? Eu vou ocupar um espaço razoável. E também, qualquer coisa, tá nas notas de aula. Então, aqui fica mais a título de explicação mesmo, tá? Então aqui eu coloquei o eixo x em metros, tá? Eixo y em metros. E aqui é o seguinte, acho que eu vou ocupar boa parte, porque aqui está meu zero, estou indo de 20 em 20, então 20, 40. 40 o quê? Metros. E aqui, menos 20, menos 40, menos 60. Tá? E talvez eu tenha que ir mais, que é menos 80. Mais para baixo. Menos 80. Tá? E aqui eu vou de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. E eu fui até 80. 70, 80, x em metros. Tá? Então, o primeiro vetor, ele está mais ou menos no o x é 28, então 28i, e é 30j. 30 está mais ou menos aqui, 20 para 30, né, no meio. 28, aqui vai de 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80. 28 está mais ou menos aqui. Então, isso aqui é a posição A, que é em t igual a 0. Então, aquele vetor que eu calculei, que é o R0, que nas notas de aula não tem, quem que é o R0? R0, dado o sistema de coordenada O, R0 está aqui. Esse aqui é o R em t igual a 0. Tá? Aí esse cara vai se mover. Claro, eu só calculei 3 pontos, então na verdade não dá, né? Seria mais chato graficar aqui. Com o uso de computador, por exemplo, fazer o gráfico é muito melhor. Tá? Ou caso contrário, você pega mais pontos e vai vendo a tendência, vai fazendo a interpolação. Tá bom? Porque eu só peguei poucos pontos. Na verdade, ele vai passar perto dos 50 aqui. O ponto B, que é t igual a 6 segundos, ele é 59. 59 já está aqui embaixo. Não, desculpa. O ponto B aqui é 6 segundos. É 59, então perto de 60. E menos 17 para y, que é negativo. Então está aqui. Esse é o t igual a 6 segundos. E tem um t igual a 20 segundos, que eu calculei que é 48, próximo de 50. E o valor é menos 70. Então estaria aqui. Tá? Então esse movimento, ele é algo assim. Mais ou menos, tá? Tá? E o final aqui é o ponto D, que é em 24 segundos. E aqui é o ponto C, ponto B, e aqui o ponto A. Tá? A posição, então, que é o R de 6, é esse cara aqui. Sai da origem e vai até o ponto B. Esse é o R de 6. O R de 20 está aqui, é o ponto C. É esse vetor aqui. Vetor posição. Parte da origem e vem para cá. Esse é o R de 20. Tá? Então, com isso eu tenho as posições. Né? Aí se eu colocar outro instante de tempo, esse vetor posição vai fazendo esse movimento aqui. Né? E no final, a partícula está fazendo essa trajetória aqui. Tá? Então, essa é a primeira parte do... Né? Seria o exemplo 1. Bom, agora... Continuando, eu quero achar a velocidade instantânea, em particular nos 2 pontos. Tá? Para achar a velocidade instantânea, estou com pouco espaço aqui. Quem que é a velocidade instantânea? É simplesmente derivada do R em relação ao tempo. Mas lembra, R tinha x e y, então é derivada de x em relação a tempo na direção y, mais a derivada de y em relação ao tempo na direção j. Tá? Eu não quero apagar essa figura aqui, agora eu tenho que fazer um pouquinho de ginástica, né? O que é o x? O x era menos... menos 0,3 t ao quadrado mais 7t mais 28. O y era 0,2 t ao quadrado menos 9t mais 30. Bom, é só pegar o x, derivar em relação ao tempo, jogar aqui. Pegar o y derivado em relação ao tempo, y em relação ao tempo, e jogo aqui, eu tenho a velocidade. Tá? Bom, a essa altura do campeonato, claro, vocês não fizeram um cálculo ainda, né? Vocês estão ainda devagar com a derivada, mas isso que eu tenho aqui é um polinômio, em particular um polinômio de grau 2, segundo grau. A potência maior aqui é 2, tudo bem? E a derivada de polinômio
é a derivada mais simples possível, cuja regra é chamada regra do tombinho. Você tem a potência cai multiplicando o que está aqui na frente. E lá em cima, na potência, você sempre subtrai 1. Tá? Então aqui, dx dt, vou fazer devagar só dessa vez. Cai o 2, então fica menos 0,6 t, 2 menos 1 é 1. T elevado a 1 é t, então eu não escrevo nada. Mais 7t, t é t elevado a 1. Cai 1 multiplicado por 7, continua 7. T, 1 menos 1 fica t elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, não escrevo. 28 é uma constante. Derivada da constante é 0, porque constante não muda. E derivada mede a variação. Tá? Então, isso aqui é dx dt. dy dt é a mesma coisa. 0,2 t ao quadrado. T ao quadrado, regra do tombinho, cai 2, fica 0,4. T, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Quando é 1, não ponho nada. Menos 9t. Não tem nada, é 1. Cai 1, fica menos 9. T elevado a 1 menos 1, que é 0. T elevado a 0 é 1. Não põe nada. Constante não é nada. Tá? Feito isso, eu tenho a velocidade. A velocidade vai ser menos 0,6t mais 7 na direção I mais 0,4t menos 9 na direção J, metros por segundo, e o tempo tem que ser dado em segundos. Tá? É o que o problema diz. Então, o tempo está em segundos. A velocidade você encontra em metros por segundo. Tá? Bom, aqui vou falar de algo também que eu não falei, vou aproveitar, né, porque a gente vai explorar vetor ao máximo. E algo que eu poderia ter feito antes, por exemplo, aqui. Né? O que eu poderia ter feito antes aqui? Calcular a magnitude desses vetores, ou seja, o comprimento desses vetores. Tá? Então, a magnitude eu vou calcular aqui da velocidade. A velocidade ela tem componente x e y. Mas qual é o módulo da velocidade? Qual é o módulo de um vetor a partir do momento que eu faço uma descrição analítica de um vetor? Se eu faço geométrico, né, se for vetor posição, eu vou lá com uma régua e eu posso medir o comprimento daquele vetor, vai dar em metros, em centímetros. Né? Mas se for vetor velocidade, tá? E se for na forma analítica, como que eu acho? Então vamos lá. Aqui eu vou falar sobre a velocidade, mas pode ser qualquer vetor. Qual é o módulo da velocidade? Eu olho daqui. dx dt, vx. dy dt, vy. Velocidade tem componente x e y. E pode ter componente z. Está dado um sistema de coordenadas cartesianas, que são coordenadas cujos eixos são ortogonais. Tá? Se eu tenho um vetor que tem uma componente x, uma componente y, e eu quero saber o seu módulo, esses dois vetores, Vx e Vy, são catetos de um triângulo retângulo. E o módulo é a hipotenusa. Se eu tenho os dois catetos para achar a hipotenusa, basta utilizar Pitágoras. Tá? Então é raiz quadrada do primeiro mais quadrado do segundo componente.
Se eu tiver a componente z, eu estaria utilizando Pitágoras em 3 dimensões, x, y e z. Então é a raiz quadrada do primeiro, componente x, raiz quadrada do segundo, que é a componente y, desculpa, quadrado, né? E o quadrado do terceiro, que é a componente z. Soma os quadrados, extraio a raiz quadrada. Isso é módulo. Tem um outro jeito que mais para frente que eu vou definir o módulo utilizando na forma analítica, né? Dado o vetor na forma analítica, mas é um conceito que eu vou vai ficar para as partes no ciclo 2, quando eu for falar sobre trabalho de uma força, eu vou introduzir uma operação vetorial chamado de produto escalar entre dois vetores. Tá? A partir do momento que eu tenho definição do produto escalar, eu consigo definir por lá o que é o módulo de um vetor de uma forma matemática. Tá? Mas por hora basta que eu estou trabalhando em sistema de coordenadas cartesianas cujos eixos são ortogonais, então basicamente estou aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Tudo bem? Então, em 2 dimensões, o módulo da velocidade é raiz quadrada de componente x da velocidade, componente y da velocidade e, se tiver, componente z da velocidade. Tá? No nosso caso aqui, é óbvio que isso aqui é zero. Tudo bem? E esse cara é um escalar, né? Eu pego a componente x e elevo ao quadrado e somo com a componente y e elevo ao quadrado. Não tem uns versor i, j, k aí no meio, de tal maneira que vocês têm aí 3 sacolas diferentes onde vocês vão para a feira e compram fruta, verdura e as carnes, as proteínas. Tá? Então, nesse caso é simplesmente v, componente x da velocidade é menos 0,6t mais 7, tudo isso ao quadrado, mais componente y é 0,4t menos 9, tudo isso ao quadrado. Quadro aqui, somo. Nas notas eu não deixei simplificado, mas se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte aqui, que é menos 0,6t mais 7 ao quadrado, mais 0,4t menos 9, tudo isso ao quadrado, módulo de v vai ficar raiz quadrada de, cadê esse cara? 0,52t ao quadrado menos 15,6t mais 130. Tá? O que? Metros por segundo. Desde que o tempo aqui tem que ser dado aqui em segundos. Tudo bem? Aí basta colocar 2 valores de t, que o problema está pedindo. E eu vou fazer isso. T igual a 6 segundos. Basta colocar 6 para t nessa última fórmula. Aí eu tenho a velocidade V6. Eu tenho o vetor velocidade, que eu apaguei aqui, e o módulo da velocidade eu coloco 6 segundos aqui. Então, V é 3,4i menos 6,6j metro por segundo. O módulo de V é, ou você substituiu aqui, ou pode pegar aqui quadrado desse mais quadrado disso. Não se engane com esse sinal de menos. Tá? Ele é mais o Vx, Vy ao quadrado. Só que Vy é menos 6,6, mas ao quadrado fica positivo. Então, muita atenção com isso aqui. Tá? Então, vai dar 7,4 metros por segundo. V de 6. O V de 20, substituindo t igual a 20, vai dar, o vetor é menos 5 e menos 1 j metros por segundo. O módulo de V em 20 vai ser 5,1
metros por segundo. Negativo aqui, lembre-se, Vx é negativo, mas Vx ao quadrado é positivo, mais Vy ao quadrado também é positivo. Então, na hora de calcular o módulo aqui, não precisam se preocupar, porque aqui, como teorema de Pitágoras, que esses valores sempre vão ser positivos ou iguais a zero. Só é igual a zero quando todas as componentes forem iguais a zero. Se tiver uma componente diferente de zero, o módulo da velocidade vai dar positivo, diferente de zero. Tá? Isso é módulo de velocidade. Não confundir módulo de um vetor com a componente de um vetor. A componente de um vetor, que é, por exemplo, nesse caso aqui é Vx, a componente pode ser positiva, a velocidade positiva ou velocidade negativa. Posição, né? Componente x positivo, componente x negativo. Mas o módulo é sempre positivo. Tá? Bom, aproveitando a figura que está aí, quem V de 6 está aqui, cujo módulo é 7,4 metros por segundo. O V de 20 está aqui. Tá? O 6 é a posição B. Ele tem 3,4 no I, então significa que está apontando para a direita. Menos 6,6 J significa que está apontando para baixo. Tá? E de fato, quando eu olho aqui, e eu sei que a velocidade ela é tangencial à trajetória, tá? Então, esse cara aqui é velocidade em 6. Tá? É positivo para o x, negativo para o y. Velocidade é metros por segundo. Então, o tamanho relativo do vetor que eu desenhei aqui em relação à posição não quer dizer absolutamente nada, porque os dois estão em espaços diferentes. Um é espaço de posição e outro espaço de velocidade. Tá bom? Então, não tem tamanho relativo a ver. Outra velocidade em 20, que é no ponto C, é negativo no eixo x, então aponta para a esquerda, é negativo no eixo y, aponta para baixo ligeiramente, porque é menos 1. Tá? E de fato, se você olhar aqui a trajetória, né, de fato corresponde a velocidade a esse cara aqui, tangencial. Então, esse cara aqui é V de 20. Tá? E aí, se eu tivesse outros pontos, né, mesmo não tendo os pontos, quer dizer, velocidade calculada nos outros pontos, basta ver a trajetória que eu sei a direção e o sentido da velocidade. Só não vou saber calcular o módulo. Por que eu sei a direção e o sentido? Porque a velocidade é tangencial à trajetória. Tá? Então, nesse ponto eu sei, é tangencial aqui a velocidade, só não sei o comprimento, né, porque eu não sei o módulo. Aqui é tangencial para cá, depois ele muda, nesse ponto é assim, depois ele vem para cá, etc. Tá? Inclusive, com um pouquinho de cálculo e com análise, dá para dizer o seguinte: o quão longe de x, né, a mais à direita esse cara chega. Que ponto é esse? Tá? Com poder de cálculo, não precisa ser cálculo nesse caso, né? É só bastar colocar que a velocidade, componente x da velocidade é z. Qual é o valor do x para a componente x da velocidade da zero? Que é esse cara aqui. Então você vem aqui, que eu apaguei. Mas você olha, encontre x tal que a componente x da velocidade dá zero. Você encontrou x, tá? Aqui, sei lá, em torno de 70, não sei, tem que olhar a figura original, onde está. Mas vocês, em princípio, conseguem encontrar lá o máximo valor de x, tá? E a partir disso, a tendência desse cara não voltar mais para cá. Por que não volta mais para cá? Isso a gente vai ver calculando a aceleração. Esse movimento é acelerado. Qual é a aceleração? Lembrando que F igual a ma, então significa que enquanto uma determinada força estiver agindo para produzir aquela aceleração, o movimento vai ser movimento aqui com essa aceleração dada. Tá? Então eu sei que tipo de movimento, né? Por exemplo, não vai voltar mais para o x. A tendência vai para x negativo. Por quê? Eu vou calcular a aceleração.
Bom, tudo isso nesse espaço pequeno, mas vamos lá. A aceleração que eu quero é a aceleração instantânea. E a aceleração instantânea é o seguinte. A é a derivada da velocidade, componente x, mais componente y, derivada da velocidade. Ou seja, é isso aqui. Tá? Bom, eu tenho uma velocidade em função do t, que está dada aqui. V é menos 0,6t mais 7 na direção I mais 0,4t menos 9 na direção J e é metros por segundo e o tempo tem que ser em segundos. Essa é a velocidade. Isso aqui é Vx, isso aqui é Vy. Tá? Derivando então componente x, componente y, a aceleração vai ser menos 0,6 vezes t mais 7. Quando eu derivo t, regra do tombo, t elevado a 1, cai o 1 multiplicando menos 0,6, então menos 0,6, t elevado a 1 menos 1, que é t elevado a 0, dá 1. Então é menos 0,6. 7 é constante, então a derivada é 0, na direção I. A mesma coisa aqui, eu tenho 0,4t menos 9, 0,4t quando eu derivo em relação a t, é simplesmente 0,4. 9 menos 9 é constante, então a derivada dá 0. O j está quietinho aqui, j metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, olha a aceleração aqui. Ela é para a esquerda e para cima. Tá? Então, e a constante. Então, se eu fizer aqui na figura, a constante, ele é menos 0,6, esquerda e para cima. Então, não importa onde esteja a aceleração, ele é um cara, deixa eu desenhar aqui, ele é algo assim. Deixa eu usar uma cor aqui, usar verde de novo, tá fraco, mas acho que dá para encarar. Ele é algo assim. E não muda. E já vinha para cá. Tá? Então a tendência desse movimento aqui é seguir a direção da aceleração e ficar paralelo quando t tender a infinito. Tá? Que seria o comportamento assintótico disso, né? Com um determinado limite quando tende a infinito. Ele não vai mais para a direita, porque toda a aceleração na componente x da aceleração está para a esquerda. Ele tem tendência a subir, porque a componente y da aceleração vertical é positiva. Então, a tendência é fazer esse movimento aqui e... Já estou saindo do quadro, né? Tô sabendo. Mas a tendência é fazer esse movimento aqui, para lá, tá? Então é isso. Bom, então com isso eu resolvo, né, os 3 problemas. Eu tenho um tempinho, então eu vou fazer o seguinte. Às vezes não é possível, mas nesse caso é. Então eu vou pegar um problema proposto, problema 2, que está proposto, mas eu vou resolver, tá? Que é um problema também que envolve o quê? É movimento bidimensional, não é simplesmente fechar os olhos e aplicar a fórmula. Tem um pouquinho de informação aqui, né, que o problema dá informação e é necessário utilizar essa informação de uma forma adequada. Então você tem que trabalhar com as informações. Tá? Então é um problema interessante nesse sentido. Então é um problema 2 bidimensional, envolvendo... É bidimensional porque tem 2 partículas se movendo em linha reta, tá? Então o enunciado está lá e eu vou resolver.
Então, como referência, aula 03, problema proposto P2. Tá? Eu vou fazer a figura que é o seguinte, tem duas partículas eixo X, eixo Y. A partícula A se move em linha reta na direção horizontal. E a velocidade desse cara é uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Tá? Então, na direção vertical, direção X. E aí, envezado aqui, eu tenho uma partícula que é lançada, né? Só que ela não é lançada no ar, tá? Não tem força gravitacional aqui. Então é melhor você pensar num plano mesmo. Então tem um cara andando reto e eu vou lançar uma pista de gelo, por exemplo. Eu tenho dois pucks, deslizam com atrito desprezível, tá? Não é um exemplo de ter um pássaro voando aqui e eu vou atirar. Não é muito legal falar em atirar em pássaro, né? Mas tudo bem. Mas enfim. Contexto de hoje. Um avião russo está aqui, aí tem uma artilharia ucraniano que mira para cá. Não é, tá bom? É num plano. E aí esse movimento do B vai partir da origem e fazer esse movimento aqui e com ângulo θ. Tá? Na verdade, ele tem a aceleração aqui, cujo módulo da aceleração é dado. É 0,4 metros por segundo ao quadrado. Tá? E ele fala mais ainda. Em t igual a 0, parte daqui, o A parte daqui. Essa informação eu tenho. A outra informação que eu tenho é que a velocidade de B em t igual a 0 é 0. Então, parte do repouso. Enquanto que o outro cara lá, velocidade A é 3 metros por segundo, é constante, é horizontal. E esse cara aqui tem movimento retilíneo uniformemente variado, que não está no eixo X nem Y, está nesse caminho aqui. Tá? Então, primeiro, se pede as posições de A e de B em função do tempo. Ao mesmo tempo. Tá? Simultâneo. Tempo cronômetro vale para os dois. Eu zerei o cronômetro. Quando eu zerei o cronômetro, um pouco antes de acionar, o B está aqui, o A está aqui. Pá, acionei. Tempo vai passando. VA, velocidade constante, 3 metros por segundo. VB, parte do zero, vai acelerando uniformemente. Tá? Então, como esse cara é movimento retilíneo uniforme, o R do A, em função do tempo, né? Quando eu tinha movimento uniforme em uma direção, eu integrei e cheguei que x igual a x0 mais vt. Então é isso que vai acontecer também. RA vai ser y0 mais V internacional que eu vou colocar. Tá? Quem que é o y0? Ele fala que tem uma distância d. Então, y0 igual a d. E o d, ele fala que é 30 metros. Tá? Então, portanto, RA de T é 30 mais 3 T na direção I, metros por segundo, e o T tem que ser em segundos.
para dar metros por segundo aqui. Tá? Então, esse aqui é o R de A. Agora eu tenho R de B. R de B, esse cara está acelerado. Acelerado com módulo constante. Só que eu vou querer escrever esse cara com componente X e componente Y. Tá? Como isso é feito, primeiro é o seguinte. Antes de dividir, eu tenho que R de B é um R0 mais um VB0 T mais meio de AT ao quadrado. Esse aqui, em uma dimensão, era x igual a x0 mais v0, x mais meio de ax quadrado. Agora, aqui é uma equação vetorial. Então, tem componente x, yz para a posição inicial, para a velocidade inicial, para a aceleração inicial, que a aceleração é constante. Só que o problema fala que em t igual a zero, ele parte de repouso. Se parte de repouso, isso aqui é zero. É a origem do sistema de coordenadas. R igual a zero. Componente x, y, z, zero. Também fala que a velocidade é igual a zero. Vetor velocidade é igual a zero. Então, esse aqui também é zero. Tá? Agora, a aceleração é diferente de zero. Eu tenho um módulo. Mas essa aceleração aqui, se eu olho para a figura, ele está no plano x, y. E tem um ângulo θ aí. O θ, tomem cuidado, é o ângulo entre a aceleração e o eixo y, não o eixo x, eixo y. Tudo bem? Então esse cara vai fazer o seguinte. Ignore 0 e 0, vai ficar meio. E a aceleração tem componente x e tem componente y. Tá? Aqui, quem tem dificuldade tem que sentar e digerir isso direito, porque é fundamental, num curso de BCT, saber fazer decomposição de vetores. Então, o que tem? Vamos lá. Eu tenho uma aceleração vetor que está nessa direção aqui. Tem um ângulo θ aqui. Tá? A projeção desse vetor no eixo y vertical é o comprimento desse cara aqui na parede. É como se eu tivesse uma lanterna iluminando e eu fizesse a projeção paralela, né? Se a projeção paralela tem que ser um sol, por exemplo, né? Tem que estar longe, e vai dar esse comprimento aqui. Isso aqui é a y, componente y da aceleração. Né? Quem é o componente y da aceleração? É o tamanho dele, módulo de A. Tamanho dele. O ângulo θ está aqui, e eu estou fechando esse ângulo para fazer a projeção, e quando eu estou fechando é cosseno de θ. Não importa se eu estou vertical ou horizontal, o importante é onde está o ângulo e estou fechando. Se eu estou fechando é cosseno de θ. Isso na direção J. Deveria fazer primeiro para cá, né? Mas tudo bem, depois eu inverto. Mas, agora eu pego uma lanterna aqui, pode ser o sol do meio-dia, e eu tenho um vetor aqui. Está aqui o vetor. Aí, o sol do meio-dia vai fazer uma sombra aqui. Qual é o comprimento dessa sombra? Ele é o módulo do A vezes. Se para cá fecha cosseno, quando eu abro, é seno. Então, seno de θ na direção I. Metros por segundo ao quadrado. Se a A for... Por enquanto, não é nada. Aqui a aceleração, vou colocar 0,4 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu só vou trocar aqui, porque está me incomodando. Eu gosto de escrever o eixo x primeiro, depois y, né? I e j. Então, o i é seno. Então, aqui basta trocar por seno
aqui é cosseno. Tá? Então isso aqui é o R de B, de T. Vou substituir. R de B em função de T vai ser meio do módulo de A. Esse módulo de A ele é comum para os dois, né? Então eu posso tirar. Fica metade do módulo A, seno de I mais cosseno de J. O módulo de A é 0,4 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é 0,2. Seno de θ na direção I mais cosseno de θ direção J, metros. Tá? Então, isso aqui já está em metros, porque a aceleração estava em metros por segundo ao quadrado. Se mantive tudo constante, tudo corretamente a unidade, R tem que dar em metros. Tá? Então, isso aqui é a posição de B em função do tempo. Esse tempo é igual simultâneo para os dois. E aí o item B é qual deve ser esse ângulo θ para nessa circunstância aqui, o B atingir o A. Tá? O que significa B atingir o A? Significa que num dado tempo, que eu vou chamar de TC, tempo de colisão, tá? TC, a coordenada do A, ou seja, a posição do A, é igual à posição do B. Se a posição do A é igual à posição do B em determinado tempo, então significa que eles estão no mesmo lugar. Tá? Então vamos lá. Eu tenho esses dois caras, vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. E aí eu vou dizer o seguinte. Em T igual a TC, o R vetor, ou seja, a posição do A em TC é igual à posição do B também no mesmo instante TC. Esse cara é igual a esse cara aqui. Vai ter um tempo em que isso vai acontecer. Ficou faltando uma coisa aqui, ninguém falou nada, que é o seguinte, tem um T quadrado aqui que não veio. Tá? Era mero espectador. Tá? Que lá da fórmula, x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Esse t quadrado eu perdi aí no processo, mas retornando aqui. Tá? Então, num dado instante tc, RA igual a RB significa que os dois se chocam. Tá? Na linguagem, né? na fenomenológica, os dois se chocam. Na linguagem matemática, eu tenho que igualar esses dois vetores. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Não vou precisar mais aqui. Então, eu vou ter que 30 mais 3 TC na direção I. Eu vou omitir 1 metro por segundo aqui. Na verdade, não é metros por segundo, é metro. Porque é R. Tem que ser em metros. 30 mais 3 TC na direção I tem que ser igual a 0,2 TC ao quadrado seno de θ I mais cosseno de θ. Na verdade era J, que era essa posição aqui. Putz, eu dei uma... Desculpe aqui, tá? Confundi aqui. YD, essa distância inicial, é 30 na direção J. Mas a velocidade está na direção I. Então tá tudo errado lá, tem que voltar. Como J eu gosto de escrever depois do I, então vai ficar 3 I
TI, porque tem um tempo, porque 3 é velocidade, I, mais o J é 30. Por que é J? Porque Y é igual a D. Está na direção, está na coordenada Y. A coordenada Y é 30. Tá tudo errado lá. Volta lá. Então, não tem nada do que escrever aqui. Então, isso aqui é 3 TC na direção I mais 30 na direção J. Isso em metro. Agora tá correto aqui. Tá? É uma igualdade vetorial que tem duas componentes. Tá? Então, nesse caso aqui, uma componente de frutas e outra componente, uma sacola de legumes. Eu só posso igualar a componente de frutas, o eixo X, com o eixo X que está aqui. A componente que é J, que é a sacola de frutas, com a componente J que está lá. Ou seja, numa equação vetorial, nesse caso aqui, eu tenho duas equações ao invés de uma equação só. Tá? Essa é a propriedade de vetor. Ele guarda mais informação do que um escalar. Tudo bem? Bom, se eu tiver certo aqui, né, seria chato não, 30 J mais 3 no TC, 0,2, só para ver aqui, TC ao quadrado, então seno de θ, na direção I, J, tá tudo certo. Então posso apagar tudo isso aqui. Igualar essa componente com essa componente. Então eu vou ter 3 TC, componente I, igual 0,2 TC ao quadrado seno de θ. Essa é uma equação. A outra equação é 30 igual 0,2 TC ao quadrado cosseno de θ. Só estou igualando as componentes dos versores. Então eu tenho duas equações escalares que valem simultaneamente. TC dos dois lados eu posso cortar porque TC é diferente de zero. Porque se TC for igual a zero não faz sentido algum aqui. Os dois estão na condição inicial. Eles não estão se tocando. Então eu posso cortar e obtenho isso aqui. Tá? E aí eu posso pegar o TC de cima e isolar. TC é 3 dividido por 0,2 dividido por seno de θ e jogar esse cara aqui. Eu sumo com TC. Então, da equação de cima, o TC vai ser 3 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 30 dividido por 2, que é 15 dividido por seno de θ. Tá? Esse cara eu vou jogar na equação, essa equação aqui. Então, agora eu vou jogar nessa equação, na segunda equação. 30 igual 0,2 TC ao quadrado, que é 15 ao quadrado, dividido por seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, que é mero espectador. 30 dividido por 0,2 é 300 dividido por 2, que é 150. Que é 15 vezes 10. Então, um 15 vai embora. Tá? Aí eu posso fazer a simplificação, mas eu tenho, divido, vou deixar aqui, seno quadrado dividido por 5, né, por exemplo, dividido por 5, fica 2 vezes seno quadrado de θ, dividido por 5,
fica 3 vezes cosseno de θ. Qual é o jeito de resolver essa equação? Chamo seno quadrado de θ, que é a identidade 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? E cosseno de θ eu chamo de U. Aí eu vou ter 2 vezes 1 menos U ao quadrado igual 3 vezes U. E essa equação aqui, o 2, eu passo para cá. Eu deixo todo mundo de um lado só. Passo todo mundo para lá, por exemplo. Fica U ao quadrado mais o 3,5 é... Deixa 3,5 aqui. U menos 1 igual 0. Ou seja, de novo eu cheguei numa equação de segundo grau para uma variável. Essa variável é U. Mas quem que é U? É cosseno de θ. Tá? Resolvendo. Vocês vão achar que U, que é cosseno de θ, tem 2 valores, porque a equação de segundo grau fornece 2 valores. Um valor é meio, outro valor é menos 2. Evidentemente, cosseno de θ nunca pode ser menos 2, porque cosseno de θ vai de menos 1 a 1. Logo, essa solução aqui é uma solução não válida para a gente. Para a gente, cosseno de θ é igual a meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? Tá? Esse ângulo é 60 graus. Tá? Então, essa é a resposta final. Bom, ficou um pouquinho confuso, porque na hora de escrever a equação mais fácil, que é do RA, deu um branco aqui, e fiz errado. Mas, por que o RA é aquilo final? Vamos lá de novo. Tá? A resposta final está dada aquilo, mas vamos voltar para o RA. Licença, professor. É que passou o horário, aí eu vou ter que sair para a próxima aula. Tudo bem, viu? não tem problema nenhum. Tá? Eu só vou fazer isso aqui e já encerro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O RA vai ficar gravado aí. É movimento retilíneo uniforme. Então ele é RA inicial mais VAT. X igual a x0 mais d0t se fosse uma dimensão. Então vamos lá. A posição desse cara aqui é esse vetor aqui. Esse aqui é RA0. Ele é vertical, cujo tamanho é D. Então é D na direção que vertical é J. Tá? E a velocidade VA é 3 na direção I. Então isso aqui fica o D, que é 30 metros na direção J, mais o VA, que é 3 na direção I. E multiplicado por T, claro. T. Tá? Na direção I. Bom, então com isso eu fico por aqui e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abração e até sexta-feira.